pessoal, bora estudar a lição? Existe um erro tanto da parte de criacionistas e também existe um erro da parte também dos macroevolucionistas, né? Alguns criacionistas dizem que Deus só fez o ser humano do barro e acabou. E já os evolucionistas creem que o ser humano foi macroevoluindo desde um organismo mais simples para um mais complexo. Esses são dois extremos que nós devemos evitar. Eu vou ler o texto de Gênesis 2:7 e explicar para você que mesmo Deus tendo moldado o ser humano do pó da terra, do barro, diríamos assim, há algo mais ali. Então, Gênesis 2:7 diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Alguns aspectos nesse verso. No início diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem. A palavra formar no hebraico é uma palavra usada em referência ao trabalho do oleiro em moldar o vaso de barro. Então, esse texto tem o objetivo principal e inicial de dizer que o ser humano originalmente saiu das mãos do Criador. Só que Deus não usou simplesmente um barro. Deus utilizou os principais elementos químicos que se encontram na Terra. Então, o corpo humano tem esses principais elementos químicos que existem também na Terra. Por exemplo, o carbono, o hidrogênio, nitrogênio, cálcio, potássio, enxofre, cloro, magnésio, sódio. Esses elementos fazem parte, estão presentes na Terra e estão presentes no organismo humano. Então Deus juntou uma série de elementos químicos para moldar, para dar forma ao ser humano. E em seguida, diz o texto, Deus soprou nas narinas o fôlego de vida. A palavra fôlego de vida aqui no hebraico é a palavra que se refere ao espírito. Ou seja, o espírito é aquele poder, aquele princípio de vida que Deus implanta no ser humano. E veja também que esse texto diz que depois de Deus unir esses elementos químicos do pó da terra com o fôlego de vida, o sopro divino de Deus, o seu poder vital, formou-se uma alma vivente. Curioso, né? O texto não diz que Deus colocou uma alma dentro do ser humano, mas que Deus criou o ser humano e criou uma alma vivente. A vida é por demais complexa para você acreditar na macroevolução. Eu gosto do título de um livro de Norman Geisler e Frank Turek, que o título é assim: Não tenho fé suficiente para ser ateu. Realmente, para ser ateu tem que ter muito mais fé. Ter fé de que esses elementos químicos que eu mencionei foram juntando-se sozinhos, do nada, ou por meio de alguma influência externa que criou uma sopa cósmica e depois criou um organismo simples, evoluindo para o mais complexo, tem que ter realmente muita fé. Mas ao mesmo tempo, você que é um criacionista pode perceber que a Bíblia dá alguns detalhes a mais, mostrando a coerência e a lógica da nossa fé. E por isso o cristianismo é sinônimo de crença solidificada na Bíblia, esse sinônimo também de lógica, de sensatez e de prudência. E de fé. Óbvio, não tanta fé como tem que ter alguém para crer que o nada pode criar e organizar a matéria. Tá bom? Que Deus guarde a você. Obrigado por acompanhar este canal.